Olá vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Você. Eu com vocês e vocês comigo sempre. Muito obrigado aí pela audiência, pela preferência. Estamos recebendo aqui hoje uma sumidade aqui do mundo religioso, do mundo, né, pedagógico também, por que não? Da paróquia Nossa Senhora de Deus, irmã Edilene. Muito obrigado, irmã, pela sua presença aqui, suas palavras iniciais. Sim, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha vocação, da minha missão como agostiniana missionária. Atualmente estou aqui em Catalão, compartilhando a vida comunitária com a irmã Isabel e a irmã Marlene, sim, sendo um pouco de apoio no Colégio Mãe de Deus e assumindo outras missões que a congregação me destinou. Muito bom, a gente fica feliz com a sua presença aqui. Até que enfim deu certo, né? Verdade. A primeira vez nós tentamos e caiu um pé d'água enorme, com raios e trovões, e nós perdemos energia, mas hoje, graças a Deus, está tudo certo, né? Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de passar para os nossos internautas alguns caminhos para que eles possam estar nos assistindo, nos prestigiando. Nós estamos lá no Instagram, TV Você Catalão, no nosso website também, o www.tvvocê.com.br. Temos nosso canal no YouTube também, TV Você Catalão. Enfim, tem vários caminhos para que você possa estar nos acompanhando. Inclusive, esse QR Code aqui, que pode também estar servindo como atalho para você chegar nos nossos conteúdos, tá bom? Nos prestigia aí, dá um like lá para a gente, que é muito importante. Irmã, a gente gosta de iniciar a nossa entrevista, vou te deixar à vontade para a senhora se apresentar, falar um pouco aí do seu currículo para a gente, e as suas vivências aí. Bom, eu... De forma resumida. Sim, sou... Que a história é longa, né? É, verdade. Então, eu sou agostiniana missionária, entrei na vida religiosa com 23 anos, né? E já vivi em várias comunidades, aqui no Brasil, também fora do Brasil, assumindo uma missão fora do Brasil. Paraense? Sou paraense, do estado do Pará, filha de 7, né? Éramos 7 filhos, sim, hoje somos 5. Meus pais hoje já são falecidos. E a cidade que a senhora nasceu é Portel? É Portel, no estado do Pará. Que legal, nome legal, né? Isso. Parece um portal, né? Mas é um portel. Portel. Uma cidade com muitas praias, rio de água doce, praia de água doce também. E a senhora perdeu o vínculo com o Portel ou de vez em quando vai lá? Não, todo ano, com a graça de Deus. Tem parentes lá ainda? Sim, minhas irmãs. As irmãs? Sim. Então tem que voltar, sobrinho, né? Sim, com que certeza. Bom. Então, irmã, quando foi aquele chamamento? Já tinha alguém na família, assim, de vida religiosa? Assim, na família, uma prima, sim, também agostiniana. E depois, assim, da família, eu vejo, assim, os meus avós, sobretudo meu avô materno, sim, eles eram, e a minha avó, muito presentes em casa, a minha mãe, e me ensinou a rezar, né, a amar a Deus. Então, tudo isso eu vejo como sinais vocacionais na minha vida. Muito bom. Inclusive, o nosso tema de hoje é vocação e espiritualidade. A gente tem até um chamamentozinho ali. Vocação e espiritualidade. Um chamamento, ou tem essa vocação, qual que seriam as características, né, da pessoa que pode ser considerada, que recebeu um chamamento, fala, não, vou seguir essa vida religiosa? Sim, porque as vocações, elas são várias dentro da Igreja Católica. Naturais, né? É um chamado de Deus, vocação é um chamado de Deus.
tanto para o matrimônio, para a vida religiosa, a vida sacerdotal ou a vida laical dentro da igreja. Às vezes você é um leigo que é casado, mas é chamado para servir como ministro da Eucaristia, como catequista. Tem várias formas de servir. Isso, de Deus, servir. Né? Vocação é um chamado de Deus para servir a igreja, no caso da Igreja Católica. E assim, eu percebi, né, e vejo que isso tem muito de sinal vocacional também em qualquer jovem. Lógico que cada um recebe, tem uma experiência. Mas o desejo de ser mais, de dar mais à igreja, de se aproximar mais, de viver um momento mais profundo de oração. Por exemplo, comigo, desde criança, nós sempre fomos de igreja, né? Sim. E católicos, então participávamos da catequese, tudo, e isso para mim foi quando eu ainda era criança, uns 7, 8 anos, eu sentia o desejo de ser, na minha casa, quase todas as casas da minha cidade tinha uma imagem de Santa Rita, ou um quadro, né, um ícone, então eu olhava para aquele quadro e me imaginava, eu disse, nossa, eu quero ser que nem aquela santa, eu dizia. E eu fantasiava na minha infância sobre isso, me via vestida, e depois que eu fui saber que ela era agostiniana também, Santa Rita. Olha, foi agostiniana aqui na Terra, né? Então, eu dizia, eu quero ser que nem aquela santa. E eu me imaginava de hábito, dentro de um convento que eu nunca vi, mas depois eu vi muito parecido numa realidade onde eu vivi em missão. E eu via as nossas irmãs agostinianas na época, porque meu irmão era coroinha, a gente ia muito para lá, para catequese. Então eu via as irmãs e eu achava bonito a forma como elas ensinavam as crianças, né? Falavam de Deus, cantavam conosco. Legal. Então eu dizia que eu queria ser que nem aquelas irmãs também. Isso em Portel? Isso em Portel. E frequentava a igreja, sempre assim, os domingos, vai uma família toda para a missa? Sim, sobretudo os meus irmãos e eu e minha mãe. Meu pai frequentava, mas não era muito, mas a minha mãe mais, né? E os meus avós também eram umas pessoas muito devotas. E participavam dos eventos da igreja? Sim, sim. E assim eu fui crescendo. E depois, uns 8, 9 anos, eu pensava assim, para mim mesma, eu falava assim, eu vou ser ou uma atriz, ou uma cantora, ou uma bailarina, eu dizia, ou então freira. Isso eu contava nos meus dedos. Sim. E aí, aquilo foi passando, porque na época, na minha cidade, foi a segunda rua que teve televisão. Então era o Chacrinha, na Bandeirantes, eu via aquelas dançarinas e tudo, e tinha aquelas novelas, Meu Pé de Laranja Lima, uma novela muito boa. Eu lembro dela. Isso. Então assistia e eu dizia, então eu quero ser uma dessas três. Se eu não for, eu vou ser freira. E mesmo porque eu acho que eu já via também as irmãs e via, né, a imagem de Santa Rita, mas depois, nos meus 16, 17, 18 anos, que eu fui perceber que aquilo já era um chamado de Deus na minha vida. Sim. De certa forma, né? Sim. Já estava sendo, a irmã já estava sendo preparada, né? Para assumir. E aí, na minha adolescência, quando eu já fui crescendo, tomando consciência, participando de grupo de jovens, e aí também comecei a trabalhar, eu não queria só ir para o grupo de jovens. Eu queria algo mais. Eu dizia, eu só posso ser mais da igreja se eu for freira, eu pensava comigo. Mas nunca falava nada para ninguém. E quando eu ia na igreja... Sua, bem pessoal mesmo. Que eu queria algo mais, né? E pensei também em casar, eu imaginava eu com meus filhos, muitos filhos, e assim, e seria muito de igreja, mas tudo assim era na imaginação, né? E depois namorei, achei que era o casamento, mas mais profundamente dentro de mim, eu via que Deus me chamava, é algo muito interior. Sim. Que a pessoa sente. E aí eu fui perceber que o que pesava mais era que eu me consagrasse na vida religiosa. E na minha cidade, até hoje nós estamos lá, nós as Irmãs Agostinianas, em Portel. Então, eu não sabia que tinha grupo de jovens. Eu até hoje gosto muito de São Francisco, da vida dele. Então eu via muito, aparecer na televisão os filmes, não, de São Francisco, mas eu não conhecia muito Santo Agostinho.
Então, mas tinham as nossas irmãs agostinianas, porque Santo Agostinho ela é mais no meio intelectual. Mas depois eu fui, as irmãs me convidaram para participar do grupo vocacional, e aí eu fui vendo que realmente eu tinha vocação para a vida religiosa. Que legal. E a ordem agostiniana é a do Papa, né? Do atual. Sim, sim, do Papa. E qual que é a característica, qual que é assim vamos dizer, a missão de uma ordem agostiniana? Primeiro assim, nós temos como pilar, que nós chamamos, são 3 pilares. É vida comunitária, né, da espiritualidade agostiniana. É a vida comunitária, interioridade, que é a vida espiritual, a forma como a gente reza, e o serviço à igreja, que é a missão na igreja. E a missão, para nós, agostinianos, ela começa na comunidade. Minha primeira missão, por exemplo, quem é casado, a primeira missão do pai e da mãe no caso da esposa, é com o esposo, do esposo com a esposa, sim, e com os filhos. É constituir uma família, né? E aí depois a igreja. Já nós começa na comunidade, né, com as irmãs, cada uma tem uma missão, uma ajuda a outra. E depois o nosso carisma, que especificamente aliás, de todos os agostinianos, né, de toda a ordem agostiniana, o carisma perpassa pela educação, que é uma missão nossa, concreta. Né, porque Santo Agostinho foi um grande educador. Né? Então, perpassa pela educação, pela evangelizar, que é o nosso carisma, evangelizar através da educação e promoção humana. Então, a nossa missão, ela tanto nas escolas particulares, como do governo que nós temos, ou de prelazia, ou em centros sociais ou paróquias. Né? Sim. É muito bom. As missões, elas são impostas ou são, assim, voluntárias? Você escolhe a sua missão ou você tem que cumprir uma determinada missão? Vamos supor, olha, você está escalado para ir para um país agora, ali da América do Sul, ou isso é uma opção da pessoa? Eu não gostaria de ir para esse tal lugar aqui, para a África, ficar ali um tempo. Como é que funciona isso? Ela é dialogada, no caso da transferência, é dialogada. Por exemplo, mas sempre nos pergunta, na minha época de formação, nos perguntavam, nós temos a missão na África, nós temos em Moçambique, em Quênia e Tanzânia. Antigamente nós tínhamos na Guiné Equatorial. Então nos perguntavam, né, você está disposta, quando precisar, ir na missão, né, para a missão na África? Sim, porque na minha juventude eu também sempre desejei, na minha adolescência. Né, tem aquele lado aventureiro também. Porque quando a gente é jovem. Ir para o desconhecido, vamos ver o que vai dar, né? Mas assim, é sempre dialogada. Porque, às vezes, a irmã, ela diz assim, eu não tenho condições, né, psicológicas para ir para uma missão muito exigente, como, assim, não é imposta, é dialogada. É dialogada. Mas eu posso dizer, eu gostaria, eu estou aberta, se precisarem de mim, ir para a China, por exemplo, onde nós temos comunidade, ir para a Índia, ir para a África, né, ou países da América Latina, onde nós estamos, que é no Peru, na Colômbia, e na Argentina. Antes nós estávamos no Chile, mas hoje não mais. Mesmo dentro do nosso próprio país? Mesmo dentro do país. Né? Por exemplo, nós temos comunidade no Pará. No Pará. Aqui em Goiás. Né? No Amazonas, não. No Amazonas, não. Rio de Janeiro, né, que fica perto de um lugar muito conflituoso. É uma realidade assim, bem difícil, desafiante, mas nós estamos nessas realidades. Aí é escolhida uma comunidade, tem um contato com essa comunidade, existe um contato, uma preparação. Isso. E aí vocês vão. Isso. Já tem alguém uma lá para recebê-los? Ou fundar uma comunidade, ou no caso. Ou fundar também, né? Às vezes 3 irmãs ou 4 para ir fundar uma comunidade, né? E é também pela necessidade da igreja. Sim. Por exemplo, a Moçambique, a maioria das comunidades onde nós estamos, é uma necessidade da igreja. O bispo, né, sempre pede. Então, estamos precisando de pessoas com esse carisma aqui para vir ajudar nessa realidade.
E aí há Muito toda uma interessante. preparação. A escola, o colégio Nossa Senhora Mãe de Deus é um exemplo disso, né? É um colégio centenário, né? Sim. Que teve aquelas irmãs corajosas, Sim, né? 5 irmãs. Cinco, né? É. As 5 irmãs que vieram iniciar tudo. E hoje faz parte da vida do catalano. Muita gente já passou por ali, mães, avós, filhos, netos, né? No meu caso, por exemplo, minha mãe, ela já foi teve interna lá Isso. no colégio. Os meus irmãos, os meus filhos e agora os meus netos estudam lá no colégio. É uma escola que a gente tem um respeito muito grande pela sua história, né? Colaborou demais com a sociedade. Com a sociedade, com a pedagogia da cidade, né? É verdade. Não é? É uma história muito legal. Com certeza. E assim, aqui, o Mãe de Deus, nós chamamos de casa-mãe. Porque foi o primeiro lugar no Brasil, depois da Espanha, foi catalão, né? Brasil e aqui catalão. O primeiro lugar depois da fundação na Espanha veio para o Brasil, que na época eram os agostinianos que viviam aqui. A Paróquia Mãe de Deus, nessa época, era levada pelos freis agostinianos, da OSA, da mesma ordem do Papa Leão XIV. Sim. Então, aí houve essa necessidade e fizeram um convite para nós, irmãs agostinianas missionárias, virmos para Catalão. Vieram 5 espanholas, não sabiam a língua. Né? Porque a história de Catalão, segundo alguns, é que nessa comitiva do Bartolomeu Bueno, filho, que veio o pai, primeiro falou, lá tem muito ouro, tem muito esmeralda, tem muita riqueza, e o filho voltou, né, em 1700 e alguma coisa, e na comitiva tinha um clérigo da Espanha, né? Um padre da Espanha. Então eles iam deixando pontos de apoio. Então, numa região aqui hoje chamada Fazenda dos Casados, fizeram um ponto de apoio, onde era cultivado milho, era mandioca, para quando eles voltassem, ia ter um local para eles se alimentarem, perto de um rio, né, ou de um ribeirão. E esse clérigo, que era da Espanha, ficou lá nesse localzinho ali, criando uns bichinhos, um porco, uma galinha, para ter um ponto de apoio. E como ele era da Espanha, de Catalunha, eles falavam catalão. Fica aí, catalão, cuida aí para a gente, na volta a gente vai parar aqui para alimentar, né, para continuar a caminhada. Isso são dados históricos, né? E que o terreno onde tem ali o córrego do Almoço, que é o ponto inicial da cidade, ali era tudo território da Nossa Senhora Mãe de Deus. Então está procedendo, né, também. Só que essa história é de 300 anos atrás, 300 anos. Mas... Então daí surge o nome catalão. Surgiu o nome catalão por isso. Vieram da Catalunha. Vieram da Catalunha. Tinha um integrante que veio da Catalunha. Um integrante, que era um clérigo. E que ele ficou por aqui. Aí ele começou a cultivar, fazer uma lavourinha de milho, de mandioca, e assim Catalão nasceu. Olha só. Interessante, né? É verdade. Mas a gente tem aqui, irmã, algumas imagens. A gente podia estar colocando as imagens, a gente vai conversando sobre essas imagens. Pode ser? Pode ser. Já começamos com o Papa João Paulo II, né? Que era uma sumidade, todo mundo amava ele demais, né? Carismático demais, né? Sim. Ele te inspirou para... Sim, foi uma das inspirações, né? Assim, do meu chamado, sobretudo na adolescência. Né? Desde criança. Primeira vez que ele veio no Brasil, eu estava com 9 anos. E daí nós íamos para a igreja e falaram que o Papa veio no Brasil. E ele era tão popular, né? Sim. O pessoal até falava, o Papa é pop, né? Porque ele era muito popular, né? Muito querido, né?
as massas. Né? Isso. E aí, quando uma senhora que levava sempre a gente para a igreja falou que o jato que ele ia passar, ia passar bem em cima da nossa cidade. E todas as crianças foram para lá e aquilo assim me marcou muito. E eu já comecei a amá-lo. Pelo menos ela disse que era aquele, né? E todo mundo foi. E depois, umas horas, chegou em Belém. E aí, quando ele chegou, que ele beijou o chão, daí... Aquela cena ficou histórica, né? Aí aquilo me tocou tanto. E dali eu comecei a amar o Papa João Paulo II. E levei toda a minha juventude, assim, tudo que ele falava, e aquilo me ajudava muito. Uhum. Tanto é que, antes de eu entrar na vida religiosa, acho que uns 2, 3 anos antes, eu lembro de um sonho, eu nunca esqueço desse sonho. E depois, quando eu estive na missão em Roma, eu vi exatamente aquilo. Eu entrava dentro da Basílica de São Pedro e ia pedir a bênção, porque a vida inteira, antes dele morrer, eu pedia a bênção sonhando, né? Eu sonhava com ele pedindo a bênção, E aí eu entrei, vestida com o mesmo hábito de Santa Rita de Cássia. Sim. E entrava ali na Basílica de São Pedro para pedir a bênção, ele estava sentado na cátedra. E daí ele não me deu a bênção, ele me deu a Bíblia aberta. Nossa. E aí eu lembro que eu fiquei assim, até eu não esqueço esse sonho. Eu falei assim, mas ele não me abençoou, ele me deu a Bíblia aberta. Hoje eu compreendo, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Ah, sim. E aquilo ficou, e depois, mesmo na vida religiosa, eu sempre vinha no sonho onde ele estava, às vezes era aqui no Brasil, uma vez eu sonhei que ele estava aqui em Catalão, e aí eu fui lá, um monte de gente, eu já nem estava mais aqui em Catalão, depois sonhei onde eu estava lá na missão, no Vale de Jequitinhonha, depois em São Paulo, sempre pedindo a bênção, e nunca chegava a minha vez, sempre tinha alguém que precisava, e eu dizia, não, pode passar na minha frente, aí ele dava a bênção para ele, aí não me abençoava. E tanto é assim que, mesmo se eu nunca vi ele pessoalmente, não, mas assim eu me sentia muito próxima. Tanto é que quando eu estava no Vale de Jequitinhonha, que nós temos uma missão lá. Em Divisópolis, eu sonhei, ele já estava doente, né? Antes dele morrer, ele já estava doente e assim, muito mal. No dia que ele morreu, eu sonhei que ele vinha no sonho e me dizia assim, chegou a minha hora. Olha que eu interessante. acordei chorando. Que chorando, foi. E não tinha saído a notícia ainda do falecimento dele? Não. E naquele dia ele morreu. Ele morreu. De tão forte que era mesmo. A ligação que era eu não, forte demais, né? Uhum. Admiração muito grande. Isso. Criou um vínculo muito forte. Vamos para a próxima imagem, Gabi. Isso é alunos do Mãe de Deus, né? Há 25 anos atrás, né? É verdade. Eu vim 2000, né? Isso. Eu vim para cá em 99 e fiquei até 2004. Isso aí era alguma campanha que vocês estavam fazendo? Era uma confraternização que tinha sempre dia 11 de agosto, que é dia do aluno do agostiniano, né? Do estudante agostiniano. E aí confraternizava, fazia os lanches. Que legal, tem uma turma boa. Tem, os meninos do ensino médio na época. Inclusive a filha do meu diretor está lá, ó. A Thaís Pena. O Ari, Pena. É uma turma muito boa, né? Isso, vários. Pode a irmã Lélia. Ela continua na turma ali, a Thaís, olha. Isso, foi um grupo de canto que nós... o pessoal cantava na igreja? Sim, nas missas? Na missa do colégio e também... Quando alguns que podiam, a gente ia cantar na Velha Matriz. Olha que legal. Canto do Colégio Mãe de Deus, em 2000. Isso. Que turma mais boa, hein? Eles estão com a camiseta que uma vez nós fomos para Goiânia, o encontro de todos os jovens agostinianos das escolas no Brasil, né? Foi em Goiânia, aquela camiseta. E depois aí, isso foi em 2002, mais ou menos, 2003. Nós arrecadamos bastante alimentos que os alunos doaram, roupa, e nós fomos Isso é na zona rural? Isso, mas assim, na época era bem periferia de Catalão, que nós levamos.
Essa é uma missão. Isso é em Divisópolis. No Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha. Onde nós temos uma missão. Em Minas, né? Isso. Sim. Fica bem na divisa da Bahia com Minas Gerais. Bahia com Minas, né? Isso. Ali nós temos uma missão onde atende crianças em situação de vulnerabilidade, né? Ela ainda tem essa missão, tem lá ainda, né? Temos. E também na época a nossa comunidade estava lá e eu trabalhava com a juventude, com os adolescentes. Muito bom, muito legal. Aí foi em Goiânia, Goiânia. Em 2018. Foi o envio quando me pediram para ir. Quando vocês foram para Roma. Isso. Isso aí seria uma despedida? Isso. Estava fazendo aí uma o despedida, pároco me deu a cruz do envio. Sim. Eram os jovens do grupo de jovens, aí os grupos de jovens de lá da paróquia Coração de Maria em Goiânia, que é levada pelos padres claretianos. Sim, que legal. Aquele no centro de Goiânia, saí em Divisópolis também. Uhum. Isso quando eu voltei já da segunda vez. Aí também em Goiânia. Um dia para o planeta. Uma missão nossa lá em Goiânia, fomos visitar os lugares tinha muita poluídos. atividade, hein, irmã? Muita atividade, né? Ainda tem, né, até hoje. Vocês estão em Roma aí, né? Isso, aí foi no dia que nós fomos numa audiência com o Papa. E aí muitos religiosos, essa irmã que está bem na frente, a irmã Chante, uma agostiniana missionária também, como eu. Essa é uma irmã Teresa, ela é paraense também, é que está de hábito, de Macapá. Sim. Não sei se ela continua em Roma. Então, foi logo depois da audiência com o Papa Francisco, na época. Mas ele era maravilhoso, né? O Papa. Vocês ficaram quanto tempo lá? Eu fiquei 3 anos. 3 anos? Foi. Ela já ficou mais, os outros também. 6. Em Roma mesmo? Em Roma mesmo. Aí essa foto, vocês estão em Genazano. Isso, que é o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho. Tá. Que inclusive esses dias o Papa Leão XIV esteve lá também. Que é administrada, esse santuário, pelos agostinianos da Osa. E a Nossa Senhora do Bom Conselho é a principal devoção nossa. Do Bom Conselho, né? Isso, do Bom Conselho, que nós trazemos, inclusive, a medalha quando nós fazemos os votos perpétuos. Essa veio de Roma? Olha, não, essa daqui não veio. Foi feita, acho que aqui no Brasil mesmo. Sim. Mas é interessante, hein? Do Bom Nossa Conselho, Senhora, né? do Bom Conselho. Nossa Senhora do Bom Conselho. E ali o ícone, né, que fica aí com as irmãs, na capelinha. Isso. Ali são irmãs da África, da Índia, do Brasil, isso. Índia, Brasil e África. Tá. Isso em Roma, na mesma comunidade, isso, na capela. Que agora nós saímos de Roma. Aqui, com as crianças, lá no Colégio Cristo Rei, um momento de espiritualidade. Isso não é na Espanha essa foto? Não, é em São Paulo. Colégio Cristo Rei, Vila Mariana. Não, porque a legenda lá em cima está visitando nossas irmãs maiores em Logronho, Espanha. Era uma outra foto, talvez, que tinha, né, de Logronho. Tá. Tudo bem. O teatro também, né? 2024, com as crianças da catequese do Colégio Cristo Rei. Isso foi o ano passado? Foi, ano passado. Mais recente essa foto. Isso. E aí, com alguns jovens em Osasco, no convocação que chama, que sempre acontece no mês de agosto. Sim. Reúne muitos jovens, muitas congregações. É Pastoral Juvenil Vocacional. Pastoral Juvenil Vocacional, em Osasco. Isso. Atualmente eu estou como responsável aqui no Brasil, né, na coordenação da Pastoral Juvenil e Vocacional. Olha, que movimento legal, hein? Que muito bom. Desafiante, porque tem que temos que estar meio sair, viajar, mas é isso mesmo. E aos encontros dos jovens, das jovens. Essa missão primeira ali, aquela foto, foi em 2023. Uma missão lá no Pará, inclusive na minha cidade. Portel? Isso.
Que legal. Nós temos um projeto social que atende crianças e adolescentes, que foi na paróquia, na Capela São Benedito, com os jovens. Tem mais foto aí, Gabi? Sírio da Juventude. Lá em foi o Portel. Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, com a juventude na minha terra natal. E aí é uma foto com as crianças desse centro CAME, que chama, que é Centro Madre Evangelina. E aqui uma foto com as jovens lá em Pameri. Que turma boa, hein? Já agora, recentemente. Então, vamos falar um pouco agora do novo Papa, né? Papa Leão XIV. Então, Papa Leão ele XIV, vai manter aquela postura. Cada Papa tem um seu jeito, né? De ser, de mandar o recado, mas ele vai continuar aquela linha do Papa Francisco, assim, de humildade, de acesso às pessoas, de simplicidade. Porque o Papa Francisco era muito isso, né? Muito, né? Cada um tem um carisma pessoal, né? E assim, é um servidor da igreja maior, Sim. né? Ele é sucessor de Pedro. E com seu carisma pessoal, com certeza, eu acredito assim, quando a gente olha o caminho da igreja, um abre caminho para o outro. Sim. Né? Ninguém tem que imitar ninguém, né? Nenhum Papa imita o outro. Mas segue uma tendência. Mas segue, né, de acordo com os desafios da igreja. E eu acredito que muito do Papa Francisco, vivendo, né? Isso, muito do Papa Francisco abriu caminho para que ele possa, né? O Papa Francisco nas suas homilias e tudo, nas audiências, no Ângelus, ele sempre pedia muito pela paz no mundo, sempre, né? Pela sempre concórdia, a paz. Em toda situação isso o fez sofrer muito, como faz sofrer a igreja. Os desafios da guerra na Ucrânia, no Oriente Médio, Iraque, Líbia, África. Agora Índia com o Paquistão. Então sempre tem conflitos, né? Sempre. E inclusive esse Papa que iniciou agora, ele fala muito de pontes, né? Sim. E demolir os muros, né? Acho que ele mandou recado para muita gente aí, né? Quebrar os muros e fazer pontes, né? Para todos nós, né? Criar pontes, né? Pontifício, pontificado, né? Uma ponte, né? Ligar. Com certeza. Né? Fazer uma ligação, né? Que a palavra Pedro, né? Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Legal isso, né? E o que desligares também será desligado no céu. É verdade. A expectativa é muito boa, né? Com certeza. Ao novo Papa, né? E precisa muito das nossas orações, porque é um ser humano que recebe uma missão supra. Então, é um ser humano, isso tem que ser falado, né? Que é um ser humano. Com todas as suas limitações, né? Mas é um Papa novo que, pelo que a gente tem visto aí, cuida muito bem da saúde, fazia até academia, se cuidava, alimentação muito boa. Eu acho que esse Papa vai ter um tempo bom aí no papado, né? Vai poder realizar muito, né? Com certeza. E é o que nós esperamos, né? Como cristãos católicos. E que ele, sobretudo, que tenha saúde e que nós, cristãos católicos, possamos também rezar por ele, né? Pedindo por ele, pela missão, por tudo aquilo, porque precisa. Assim como nós vemos nos Atos dos Apóstolos que os cristãos ali rezavam, né? Por Pedro, por Paulo, tudo que eles iam fazer. Então precisa muito das nossas orações para que ele seja forte, tenha sabedoria, né? Tenha saúde. A irmã acha que quando ele for iniciar as suas viagens internacionais, o Brasil será um dos primeiros países que ele irá visitar?
Pelo fato do Brasil ser um dos países mais católicos do planeta? Olha, ou aí, não necessariamente? Não necessariamente, não, né? Não. Mas tinha esse critério, né? Vamos para o Brasil, que o Brasil é um país muito católico, né? Ou não? Não, acredito que não. Depois, com certeza, vai sair toda, né, a programação dele. Com certeza também vai seguir daquilo que Papa Francisco também já tinha programado. Sim. Nós estamos em ano jubilar, Jubileu da Esperança, tem vários jubileus. E também, futuramente, a Jornada da Juventude. Então, ele vai também cumprir tudo isso que já tinha sido pensado. É feito um calendário anual dessas viagens? É feito, Aí ele cumpre fielmente aquilo ali. Uhum. Tomara que o Brasil esteja aí nessas primeiras Quem sabe, né? Nessas primeiras viagens, né, verdade. Irmã? Geralmente eles vêm logo no início, né? Bom, mas isso aí é um protocolo deles lá, né? Uhum. A gente está vivendo agora um tema da fraternidade esse ano de ecologia integral, né? O que a igreja quis dizer com isso? Ecologia integral. Pensar no todo. No todo? O Papa Francisco escreveu aquele documento, né, Laudato Si, sim, que fala sobre a nossa casa comum. E que nós precisamos, a Terra está ameaçada, ela está cansada, está cansada, né? Tanto é que nós vemos todas essas mudanças climáticas, o desequilíbrio, a seca. Em alguns lugares é muito mais quente do que antes, não é? Sim. Então, tudo isso... Essa periodicidade de chuvas... escassez. Está, né, mudando, escassez. Né? A questão da imigração. Por que muitos imigram, estão saindo da África, de alguns países, porque a seca... Castiga muito. Castiga, e as pessoas estão morrendo de fome, estão fugindo das terras por causa da seca, não só por causa da perseguição religiosa e política, mas também pela fome, sim, pela seca. E pelas mudanças climáticas, né? Então, o que afeta o meio ambiente, afeta o todo. Então, sim, como diz na Laudato Si, o integral seria isso. Tudo está interligado. Globo, né? É no globo todo. É no globo Ninguém todo. Ninguém está livre de sofrer as consequências dessas mudanças, em qualquer lugar, É verdade. Nós temos um quadro aqui que chama Cafezinho, a gente dá um breakzinho, toma um cafezinho e volta rapidamente. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá tomar um café. É o cafezinho do Rubens Pena, irmã. Nesse momento, a gente sai um pouco do tema, aquelas curiosidades, né, de todo mundo, saber o que a freira, o que a irmã faz quando tira o hábito, assim, vai para alguma família, vai para algum lugar, gosta de ficar mais reservado em algum cantinho, toca algum instrumento musical, gosta de escutar uma música. Aquela curiosidade, né? Conta pra gente aí. Eu fiz essa pergunta até pro bispo, viu? Ele falou que gosta de ficar escutando música clássica. Eu ler um bom livro. Eu gosto muito de ler. Gosta? Gosto. Ultimamente, assim, eu sei que eu estou com uns 5 livros já começados aí, mas assim, eu gosto muito de ler, desde a minha infância. É muito Aprendi bom, com né? meu A leitura, a gente viaja, né? Com certeza. A gente viaja sem sair do lugar. Mas algo que eu gosto do silêncio, sabe? Silêncio é bom, do silêncio, E silêncio é muito importante. De interioridade, de oração. Quando eu tenho mais tempo, eu gosto desse tempo. E parece que o silêncio aproxima a gente mais de Deus. Mais de Deus, com certeza. Não é? É. É no silêncio, com certeza. A gente parece que aproxima dele. É nessa hora que a gente bate um papo assim bem, né? Escuta o que ele quer da gente. Ele escuta. Fala um pouquinho. A freira toca algum instrumento musical? Não. Até tentei violão e comecei aqui em catalão. E não você prosperou? precisa de tempo, irmã.
E não prosperou? Não, aprendi, depois fui para Goiânia, aprendi... a correria da vida, né? Precisa de tempo para treinar. São muitas missões, né, irmã? Eu lembro Mas é bom, né, a gente tocar um instrumento, nem que seja pra gente mesmo. Eu gosto de cantar. Então, isso é muito bom. E a gente tem um quadro aqui que chama Bate-Rebate. Aí a gente pergunta sobre algumas coisas e a senhora sugere para a gente aí. Vamos iniciar então com um livro. Um livro? A Bíblia. A Bíblia, né? Ali tem tudo, né? Sim. A Bíblia não é muito fácil de ser lida, né? A gente precisa lê... começar de pouquinho, ter alguém, né? E vai assimilando aos poucos aqueles conhecimentos ali, né? Mas depois lê mais uma vez, parece que já clareou, né? Como diz Santo Agostinho, é sempre novo, né? Aí já dá uma clareada, sempre novo, né? Beleza sempre antiga e sempre nova. Sim. A palavra de Deus né? Sempre antiga e sempre nova, né? E é verdade. Essa é a impressão que eu tenho quando eu leio a Bíblia. Que todo mundo fala, lê a Bíblia, é bom. Aí a gente vai lá e começa a ler. Tem algumas coisas a gente entende, outras não, e depois você lê novamente, com outros olhos, com outro sentimento, às vezes mais desarmados, né? Porque às vezes a gente lê a Bíblia armado, né? Na defensiva, né? Não querendo aceitar muita coisa ali, depois você se desarma. E assim, aquele conhecimento, eu acho que ele vem mais leve, né? Mais desembaraçado, né? Parece que você assimila aquilo de uma forma melhor. Pelo menos comigo é assim. Porque Santo Agostinho mesmo, por ser tão inteligente, ele leu a Bíblia toda e muito estudioso, e a primeira vez que ele leu, ele disse, não, isso daqui é muito... né? E depois que ele se converte, que ele vai ler, aí sim. Aí já é novo. Aí é o novo, né? É o velho que se torna novo, né? Interessante isso aí. Um filme. Um filme. A Paixão. Paixão de Cristo e Paulo. A Paixão de Cristo e Paulo, apóstolo de Cristo. Que legal, deve ser um filme intenso, hein? Porque tem aquele filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson, que é muito forte. Sim, agora ele vai lançar em agosto a Ressurreição, né? Ah, vai? Vai. Olha, foi forte aquele filme, sim. Hein? Muito forte. Ele se baseou em revelações de alguns santos e também na Bíblia. Muito bom, vamos aguardar, né? Uma comida. Uma comida... A galinha caipira, o peixe fresquinho, assim, cozido. O peixe vem lá do Portel, né? Vem do Pará. E a galinha caipira pegou os costumes do goiano aqui, né? Também. Já tem um tempo de Goiás também, né? Sim. Então, aí vai mesclando, né irmã? Uma esperança. A paz. Paz, né? A paz, a conversão, né? Tem tantos conflitos que a gente chega a pensar que a paz é uma coisa meio utópica, né, irmã? Mas ela é, né? A paz ela não é ausência de guerra também, né? Ela também nasce no coração de cada ser humano. Que a partir do momento que a pessoa consegue ter uma paz interior, esses governantes aí que gostam de armamentos, de fronteiras, de guerras por às vezes questões, né, desumanas, porque... Com certeza. E aí essa pessoa às vezes não está com aquela paz interior, né? Resolve jogar uma bomba ali, o outro joga a bomba para cá, e isso não tem fim, né? Dura anos e anos, uma guerra. Faz sofrer muita gente. E pessoas que não tem nada a ver com aquilo ali. Nada. Né? Civis, né, que não merecem, né, estar sendo expulsos de casa, do seu lar, que é um lugar de segurança, né, para todos. É muito triste, né? Muito triste. Uma guerra é muito triste. É muito triste. A gente vê crianças, idosos. Idosos, e os idosos que não dão conta de sair de casa. É muito triste aquilo. A gente fica vendo cenas de guerra, dói no coração. Né? Dói no coração. Uma cidade. Uma cidade? Portel.
Pode ser. Essa também é onde eu nasci. A cidade onde você nasceu fica aqui no coração. Fica no coração. Né? Várias lembranças boas, né? Uma missão. Uma missão? Assim, tem várias, né? Mas as assim, que gostaria de fazer ou as que já foram feitas? Aqui, né? Catalão? Sobretudo, com jovens, né? Na paróquia, na época, isso traz muitas boas lembranças. Aqui, assim, é um povo muito acolhedor. Desde a primeira vez, agora, os jovens ali na escola, no Mãe de Deus, os meninos, assim, eu vejo muita pureza, sabe? No coração da juventude, dos adolescentes, das crianças também. E outra, onde eu me sentia estrangeira, quando eu fui para Roma. Eu ia para Moçambique também, mas não fui, por causa da doença da minha mãe. Mas em Roma, você se sentir estrangeira, fora da sua terra, até que você aprende a língua. E é assim também um desafio, várias culturas, mas é algo que me ajudou muito. Acrescentou com certeza, muito, né? Com certeza. Que experiência maravilhosa, hein? E ali de Roma vocês iam para outros lugares ali na Europa? Sim, né? Não ficava só ali em Roma, né? Mais as irmãs que têm a missão que a gente fala do governo geral, né? Vão para a África, Brasil, China, Ásia. Sim. Irmã, e para encerrar, uma saudade. Uma saudade? Uma saudade. A da minha mãe, meu pai, meus irmãos. Mãinha, pai. Que faleceram, Faleceram recentemente? Minha mãe faz 10, meu pai faz 11, meu irmão vai fazer 2, minha irmã já fez 14 anos. Eles estavam em Portel? No Pará, sim. No Pará. Meu pai, minha mãe e minha irmã, sim. Meu irmão estava em Boa Vista, Roraima. Sim. Então, irmã, olha só, a gente sabe que a senhora é uma mulher muito ocupada, atribulada, tem muitos afazeres, então nós vamos deixar a senhora à vontade para fazer as suas considerações finais e já agradecendo muito pela sua vinda aqui, tá bom? Muito obrigada. E assim, as considerações finais é que nós continuemos, né? Como cristãos ou católicos que sejamos, a rezar, pedir pela humanidade, pedir pela paz, né, no mundo, rezar pelo novo Papa Leão XIV, precisa da nossa, com certeza, rezar pelos governantes também, sobretudo dos países que estão em guerra, para que haja, também, né? Que tem uma nova visão, né, de humanidade, de humanismo, isso. Né? E o cuidado com a nossa casa comum, todo o cuidado que nós pudermos ter com aquilo que Deus criou. Tudo que Ele fez é bom. Né? E nós, às vezes, não estamos cuidando como deveríamos. A própria, né? O tema da fraternidade, ecologia integral. Vamos cuidar do nosso planeta, né? Vamos cuidar de onde a gente mora. Com certeza. Do cuidado com o direcionamento do lixo, né? Enfim, uma série de ações que a gente, às vezes, fala assim... Isso não vai resolver nada, mas vai sim. Sim, né? Uma gota no oceano faz a diferença. Gotinha, né? É a gotinha que às vezes faz a diferença. Com certeza. E outra coisa que eu gostaria de dizer, jovens daqui de Catalão, às vezes da Redondeza, que se inquietam pela sua vocação. Às vezes não sabe qual vocação seguir. Se é o matrimônio, né? Se é a vida religiosa, os moços, a vida sacerdotal, ou algum serviço na igreja, algo que pode dar sentido à sua vida. Porque certeza. Todas as vocações são bonitas. O matrimônio não é mais que a vida religiosa nem sacerdotal, e nem a vida sacerdotal e religiosa é mais que o matrimônio. Sim, todas são belas e são importantes. São diferentes, mas são importantes para a igreja, e é importante. Porque hoje também o matrimônio, né, o jovem, a jovem necessita sentir-se chamado para. Sim, né? Verdade. E ter como base Deus em tudo isso. Isso é o princípio de tudo, né? É verdade. É o que é mais importante.
Então tá bom. Tá bom. Mais uma vez a gente te agradece, irmã. Foi muito bom nossa conversa. Leve, suave, esclarecedora, exemplar. Uma vida exemplar. Serve de estímulo, né, para aquelas pessoas que querem atender o chamamento, o chamado, né? E que não tenham medo. Que não tenham medo. Que às vezes o jovem tem medo de deixar sua casa, sua família. Ai, o que vai ser? Existe uma zona de conforto ali, né? E você vai para um desconhecido. Será que eu vou embarcar nessa? O Papa Francisco mesmo falava nas jornadas, nas antigas jornadas, né? Ele falou que às vezes o sofá é o meu conforto, né? A minha casa, o meu carro, que tudo isso é importante, mas não é o mais importante. E a gente aproveitar os talentos que Deus nos deu, né? Com certeza. E contribuir para que o mundo fique melhor. Acho que é por aí, né? Então tá bom. Muito obrigado, irmã Edilene, da paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus. Pertence à ordem agostiniana. Com prazer te receber aqui. Volte quando quiser. Se tiver alguma notícia, fica à vontade. Vem aqui nos comunicar. Muito obrigada. E para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigado e até uma próxima edição, se ele quiser. Eu acho que ele vai querer. Amém.